que é mamoplastia? Mamoplastia é toda cirurgia plástica que pode transformar e modificar o formato das mamas, tendo como objetivo deixá-los mais harmoniosos e proporcional ao restante do corpo. Elas podem aumentar e diminuir, ou ao mesmo alterar a aparência dos seios. Tipos de mamoplastia. Apesar de receber o mesmo nome, a finalidade da mamoplastia faz com que os recursos e os processos utilizados sejam diferentes. Entenda como é feito cada uma delas. Plastia redutora para mamas multiformes desproporcionais, que devido ao peso causa desconforto e dor na coluna. Seios muito grandes também costumam promover quedas, muitas vezes por acidente e, consequentemente, ainda está associada à flacidez, causada pelo excesso de gordura mamária. Além disso, o peso e o volume pode provocar dor nas costas, além de marcas acentuadas nos ombros por causa do sutiã. A manoplastia reparadora também pode ser classificada como matoplastia. Nesse tipo, são tratadas assimetrias mamárias acentuadas. A cirurgia corrige a diferença entre tamanhos, formato, posições das mamas. Mas o processo de procedimento irá depender da necessidade e de cada caso do paciente, ou seja, pode colocar implante na mama menor e reduzir a mama maior. E logo tudo estará relacionado ao tipo de assimetria que existe em cada qual terá a aplicação de uma determinada técnica. A mamoplastia reconstrutiva essa técnica ela é indicada para quem tem câncer de mama e é preciso retirar parte da mama ou ela completamente. É a chamada mastectomia. O cirurgião ele refaz a mama e em muitos casos é necessário remover tecidos de outra região do corpo, como as costas e o abdômen, para reconstruir as mamas. A reconstrução mamária ela costuma ter duas variantes. A cirurgia ela é feita depois da retirada das mamas, outra cirurgia, ou ela pode ser feita ao mesmo tempo que a mastectomia. Desse modo, as pacientes nem precisam passar pelo trauma da amastia da cirurgia, pelo trauma da amastia cirúrgica. A colocação de um simples implante ele tem uma recuperação muito mais curta e segue normalmente as condições das demais técnicas que usam esse recurso. Porém, cada paciente ela tem uma indicação diferente de tratamento. A mastopexia é também conhecida como lifting de mamas, é a técnica que levanta o tecido das mamas caídas e geralmente ela está associada também à flacidez. Muitas pacientes que se submetem a essa técnica, elas também colocam prótese de silicone. O uso do implante de silicone vai depender da textura, excesso de pele ou densidade do tecido mamário e não apenas da queda do órgão. A cicatriz da cirurgia do levantamento da mama, com ou sem implante de silicone, ela pode ser apenas vertical, isso é, da auréola até o sulco da mama, ou associada com outra cicatriz no sulco da mama, também chamada de T invertido. A mamoplastia ela é indicada para mulheres que têm problema nas mamas, como seios caídos, seios muito grandes ou muito pequenos. O único profissional apto para estar realizando a mamoplastia é o cirurgião plástico. E existem alguns pré-requisitos para poder estar realizando a cirurgia. Tem que ter acima dos 18 anos, porque aí as meninas já estão, né, com as mamas definidas. E também é preciso, né, avaliar, porque tem meninas que têm uma mama maior do que a outra, né, que é visível, e também algum tipo de anomalia, ou quando o seio é muito grande, né, e causa problema na coluna. Pacientes com patologias específicas na mama, problemas de saúde que possam provocar complicações durante a cirurgia
e mamas não completamente desenvolvidas são contraindicadas para fazer mamoplastia. Além disso, o hábito de fumar pode trazer complicações durante a cirurgia. No pré-operatório das mamoplastias são necessários exames laboratoriais ou mamografias ou ultrassonografias das mamas, eletrocardiograma, assim como diagnosticar e monitorizar condições clínicas que impediriam a realização da cirurgia. O pós-operatório da mamoplastia depende muito da técnica. No caso da mamoplastia de aumento com colocação de prótese de silicone, são aproximadamente 15 dias. Nas outras técnicas, são de 30 a 90 dias, com algumas restrições. O paciente precisa usar, pelo menos durante um mês, um sutiã pós-cirúrgico, que fica ajustado em toda a região torácica na mamoplastia de aumento. Nas outras, o uso é de cerca de 3 meses. Sua utilização deve ser diária, inclusive para dormir. Além disso, é recomendado, sobretudo, na primeira semana, não mexer os braços, não pentear e lavar os cabelos sozinha e ainda não fazer esforço físico e pegar peso. Na mamoplastia redutora e mastopexia, no primeiro mês não pode dormir de bruços, somente no quarto mês. Também não pode praticar atividades esportivas por no mínimo 90 dias. Exposição ao sol somente depois de 3 meses ou quando a cicatriz ficar branca. Recomenda-se ainda iniciar a drenagem linfática a partir da segunda semana após a cirurgia. É prescrito anti-inflamatório nos primeiros dias, que tem também efeito analgésico. A mamoplastia, ela pode ser feita por vários fatores, para redução de mama, implante de silicone ou reconstrutiva. O implante de mama mamário, ele demora entre 45 minutos a 1h30, depende da paciente e da incisão escolhida. A redução, ela varia entre 2 horas a 3 horas de duração. E a reconstrutiva, ela varia entre 2 e 3 horas. Depende da técnica utilizada em cada uma. Vai depender do médico também e do paciente, como ele reage durante a cirurgia. Nos casos de prótese, o mais comum é a contratura capsular. É uma espécie de rejeição ao implante, isto é, o organismo reage formando uma cápsula ao redor do implante. Ele causa dor, é uma defesa do corpo. Em processo de contratura capsular, causa deformação na mama. Porém, os implantes são cada vez mais modernos e, com isso, a recuperação também e as incidências de complicações menores, mas elas existem. É importante não fumar antes e após a cirurgia, porque o cigarro ele causa dano aos vasos capilares, dificultando a cicatrização do tecido. E deste modo, podendo trazer complicações no procedimento anestésico, na cicatrização, podendo causar até necrose da cirurgia, na cirurgia. Também existe ainda riscos de hematomas prolongados, infecção, de incidência da sutura, perda da sensibilidade, edemas prolongados. É preciso seguir todas as orientações médicas para evitar complicações, além de qualquer problema que venha a ocorrer, o paciente deve procurar imediatamente o médico ao qual realizou o procedimento cirúrgico. Antes e depois da mamoplastia, ocorre melhora considerável do contorno mamário. Em geral, os objetivos são de implante de silicone, ele melhora o colo, melhora a altura do seio, né? Ele fica um seio mais bonito, mais harmonioso com o corpo. E quem decide esse procedimento, a quantidade de ml, muitas das vezes, é decidido no próprio centro cirúrgico. A de redução, como o nome já diz, ela vai reduzir quem tem excesso de mama, excesso mamário, muito peso, que pode causar dor nas costas, pode causar dores lombares e o próprio peso incomoda o paciente. Então, essa é a de redução.
No entanto, o resultado não é definitivo da prótese mamária. Perdura por anos, mas certos fatores como gravidez, aumento excessivo de peso, herança genética, além do processo natural do envelhecimento, podem influenciar no decorrer do tempo. Ou seja, nenhuma dessas cirurgias duram para sempre, a não ser a corretiva, quando muitas vezes é para corrigir alguma imperfeição, alguma coisa do tipo.